Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos estudar a palavra de Deus. Eu separei hoje um texto super importante, né? Um texto único que nós temos, o livro de Jó, tá? O livro de Jó, ele ensina muitas coisas e eu quero ensinar para você aqui, quero falar alguns pontos a respeito desse livro. Tá? A gente vai estudar ele mesmo e também trazer um paralelo assim para nossa vida, né? Para aquilo que a gente vive, para as coisas que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Quero pedir que você compartilhe esse vídeo. Ele vai ficar aqui salvo no IGTV. Quero que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e me ajude a espalhar esse ensino, essa mensagem. Vamos lá? E aí, se você tiver alguma dúvida também, fica à vontade para deixar aqui alguma pergunta, tá bom? Convida as pessoas também para participar. Tá joia. O livro de Jó, tá? É um livro que fala sobre a justificação da justiça de Deus diante do sofrimento humano. Jó, a Bíblia conta que foi um homem que passou talvez uma das piores provações que se tem descrito, né, na palavra de Deus. Acho que ele enfrentou dores que nenhum de nós deseja, né, que passar de forma nenhuma. Então, bom dia, gente, bom dia, sejam bem-vindos. Qual que é o texto de todo o livro de Jó? Ele foi escrito para quê? Qual é a necessidade? Qual é a importância dele? Por que ele foi escrito? Ele foi escrito para falar justamente dessa justificação divina. O livro existe para tratar a justiça divina diante do sofrimento do homem. Embora, durante todo o livro, né, ele permeie sempre na dúvida e na conversa do quão justo Jó é, né, de quão correto Jó agia. O livro foi feito para falar, né? O livro, a base dele é a justiça divina diante dos nossos sofrimentos, né? O livro fala sobre a fidelidade de Deus e não de Jó. O livro fala sobre a fidelidade de Deus para com os homens. E aí a gente cai nas nossas perguntas de sempre, né? Por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus permitiu isso, né? Quantas vezes a gente se pergunta diante da dor, diante da perca, diante do sofrimento, a gente acaba sempre se perguntando por que Deus permitiu isso? Por que Deus não fez nada? Onde está Deus, afinal, né? Você já ouviu essa pergunta, né? Então esse livro ele vem tratar justamente disso. Então onde estava Deus? Será que isso é justo? Né? Muitas vezes a gente quer avaliar, eu vejo de repente alguma coisa, alguma situação que eu estou passando, ou a gente se compara, né? A gente faz muito isso, a gente se compara com o ímpio, né? E a gente pensa, mas por que olha, eu faço tudo certo, eu sirvo a Deus, eu tô aqui, eu tô colhendo isso, mas o outro ali não, né? Então a gente sempre tem esse questionamento, são as grandes questões que a gente lida. Isso é justo? Será que é justo eu passar pelo que eu tô passando? É justo esse sofrimento que eu tô passando? É justo essa situação? Quando eu olho para o ímpio, eu vejo que o ímpio muitas vezes tem mais benefícios, né? O ímpio parece que prospera mais, né? O salmista fala isso. Ele diz que eu quase me desviei quando eu olhei para o ímpio e vi que ele nada lhe acontece, ele prospera, tudo dá certo, né? E muitas vezes a gente se vê nessa situação, não é? De pensar, puxa vida, eu tô fazendo tudo certo, né? Aí a gente tenta se justificar. E aí a gente lida com essas grandes questões, tudo bem? Querem deixar alguma dúvida? Mas Jó era um homem justo. Jó era um homem realmente justo, tá? E Deus, o próprio Deus fala isso. Vamos ler lá? Em Jó, no capítulo 1, diz assim, olha, na terra de Uz havia um homem chamado Jó, era um homem íntegro e justo. Ele era justo, tá? Ele temia Deus e ele evitava o mal. Ele tinha 7.000 filhos, ia ser um horror, né? Ele tinha 7 filhos e 3 filhas.
possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos. Tinha muita gente ao seu serviço e era o homem mais rico do Oriente. Bom, temos que entender que Jó estava muito bem, né? Jó caminhava muito bem, estava tudo dando muito certo para ele, né? Ele tinha filhos, filhas, ele era o homem mais rico da terra. Olha que interessante. Diz no versículo 4, os seus filhos costumavam dar banquetes em casa, né? E aí nessas festas, terminado esse período de banquetes, o Jó mandava que eles se purificassem. Então o Jó estava o tempo todo se preocupando com a purificação, em ser justo e se manter justo, né? Aí aqui no versículo 5 ele fala que ele terminava, né, durante a madrugada, ele sacrificava em favor dos teus filhos, porque talvez ele pensava assim, talvez meus filhos pecaram, talvez meus filhos fizeram alguma coisa ali e amaldiçoaram Deus, então eu vou sacrificar por eles. Então Jó era um homem justo, um homem íntegro, né? Então por que ele sofreu, gente? Se Jó era justo, se Jó era íntegro, se Jó temia Deus, se Jó aparentemente fazia tudo certo, por que ele sofreu? Por que a gente sofre? Por que muitas vezes a gente sofre e a gente não entende nem por que a gente sofre? Tá certo? O que Jó não entendia, o que eu e você muitas vezes não entendemos, é que o justo também sofre, tá? O justo também sofre, ok? Ele não é imune ao sofrimento. Tá bom? A Bíblia diz que o sol ele nasce para o justo e para o injusto. Então, coisas naturais da vida acontecem com quem teme a Deus e com quem não. Então, muitas vezes, se a gente para e fica com o nosso olhar pensando, mas nossa, tá vendo aquela pessoa? Não serve a Deus, não teme a Deus, despreza a palavra de Deus e mesmo assim a vida da pessoa prospera e ela só recebe coisas boas. Né? Cadê a justiça disso, né? E às vezes a gente não entende, não compreende isso, mas o sol ele nasce para o justo e para o injusto, e os justos também sofrem, tá bom? Esse é o primeiro ensino que a gente tira do livro de Jó, de que o justo também sofre, tá certo? Na verdade, Jó não compreendia isso, Jó não conseguia entender de maneira nenhuma como que isso é possível, tá? No entendimento de Jó, Jó pensava o seguinte, se eu faço coisas boas, eu vou receber de Deus as bênçãos. O ímpio é pago com desgraça, o justo é pago com bondade, com bênçãos. E estava funcionando isso muito bem na vida dele. Então ele fazia todas as coisas certas, boas, justas, corretas e ele recebia de Deus a sua porção. Ótimo, estava tudo fluindo muito bem. O que Jó não percebeu e não se deu conta de que a justiça dele foi de fato, foi a razão, foi a causa do seu sofrimento. E não porque ele era justo, ele deveria deixar de fazer coisas certas, mas aquilo provocou Satanás, né? E aí a Bíblia vai falar lá no começo no versículo 6, ainda no primeiro capítulo, né? Que conta ali a história que Satanás vai na presença de Deus. E olha só o que Deus fala a respeito do próprio Jó, no versículo 8. Então disse o Senhor a Satanás, reparou o meu servo Jó? Ninguém há na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Isso foi Deus que falou. Aí você fala assim, puxa, mas então, o que esse homem fez de errado para colher tanta desgraça, né? O que acontece? Por que Deus pagou ele com mal? Se o próprio Deus diz que ele era justo, que ele era íntegro, a bondade, a justiça e a integridade de Jó não estava em questionamento e não era a questão de todo o livro. Embora por todo o restante do livro a gente vê um diálogo e uma conversa entre Jó e os seus amigos tentando debater o quão justo Jó realmente era. Mas isso não estava em questão.
A justiça e a integridade de Jó não foi em nenhum momento questionado. O que foi questionado por Satanás foi a fidelidade de Jó. Será que Jó ainda se mantém fiel a Deus, apesar de tirar todas as bênçãos que Deus havia dado para ele? Será que Jó ainda permaneceria fiel? Essa foi a dúvida, esse foi o questionamento. Deu para entender? Então o que acontece? Deus já tinha falado que ele é justo, tá? Jó era justo, mas por que então o justo recebe isso? E isso não foi compreendido. Jó não entendeu. Por quê? Porque Jó ele tinha uma teologia chamada de teologia da retribuição, uma espécie de pensamento a respeito de Deus, de que Deus era obrigado a pagar com bem se eu fizesse atos de bondade. Então, qualquer pessoa que fosse justo, íntegro e fizesse tudo certo, receberia de Deus bênçãos. Ao contrário, uma pessoa ímpia que se desviasse de Deus e fizesse o que era mal, colheria desgraça. Então veja, no pensamento lógico humano, no raciocínio de Jó e dos seus amigos, como então um homem justo, íntegro, reto, que não faz nada de errado, como é que ele passou a colher desgraça? Entende? Essa foi a dúvida, esse foi o questionamento. Nesse momento, Jó entra em crise. Sabe, uma crise existencial. Opa, peraí. Eu sempre acreditei que o justo recebia a bondade de Deus e que o ímpio receberia desgraça. Então por que eu tô colhendo desgraça se eu não fiz nada? Deu para entender? E então Jó começa meio que procurar na sua vida, e eu imagino o desespero dele, porque eu já senti isso já. Ele começa a procurar, mas afinal, o que eu fiz de errado? Sabe quando você tá sofrendo, quando você leva um soco de algum lugar, você fala, não sei nem de onde que veio, deixa eu procurar. Sabe? Jó se viu assim e falou assim, mas peraí, o que foi que eu fiz? Sabe? Você já se viu nessa situação? E ele começa a tentar descobrir. Por quê? Porque seria muito mais fácil para Jó descobrir onde ele errou. Imagine que dentro desse pensamento, desse raciocínio de Jó, se ele reconhecesse, já sei, aquele dia eu fiz aquilo ali, isso não foi legal, desagradou a Deus. Pronto, ele se arrepende, ele pede perdão, ele se retrata, ele conserta aquilo e ele volta a receber toda a bondade de Deus e tudo que ele queria, ficar tranquilo. Mas isso não estava dando certo na cabeça de Jó, porque ele não encontrou, ele não conseguiu achar para ele. Aí nesse momento ele fala, será que o que eu acredito é verdadeiro? Será? Você tá me entendendo? Esses conflitos internos é o que nos vem quando nós quando nós passamos por grande sofrimento, o nosso questionamento sempre é, o que eu fiz para merecer? Como é que eu faço para mudar essa situação? Então a Bíblia diz que Jó, ele adora, né? E você já ouviu isso milhões de vezes, eu tenho certeza que você já ouviu, olha, Jó adorou quando ele foi provado. Significa que você tem que adorar também. Olha Jó, olha o comportamento de Jó, olha a paciência de Jó, né? Jó suportou a provação e ele adorou a Deus, né? Tá lá no versículo 20 do capítulo 1 ainda, né? Ao ouvir isso, Jó se levantou, rasgou, né, o seu manto, raspou a cabeça, ele se prostrou com o rosto em terra em adoração. E ele disse, eu saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor me deu e o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento ele havia perdido todas as suas posses, ele havia perdido todos os seus filhos em um único dia. Então imagina tamanha dor, tamanho sofrimento, eu não consigo nem imaginar. Mas nesse momento Jó adora, e é uma expressão assim intensa, né? Todo mundo... se você falar de uma pregação de Jó, você vai falar esse texto. Se você ouvir de Jó, você vai falar nesse texto. Todo mundo fala sobre isso, todo mundo traz para isso, e todo mundo diz, olha, Jó adorou, que incrível! E o que eu quero te trazer aqui é um detalhe, que aparentemente, na descrição do texto, essa adoração de Jó não impressionou Deus, tá? Não impressionou o Senhor. Por que Jó adorou então? Vamos tentar entender. Se Jó entendia, tá bom? Se para Jó
tudo que ele fizesse de certo voltaria para ele em bênçãos, né? Jó procurava viver sempre uma vida íntegra e fazer tudo o que era certo. Jó adorou porque ele achou que aquilo era certo. A adoração de Jó, ela foi muito mais uma barganha de tentar voltar e conseguir novamente as bênçãos que ele havia perdido por uma justificação própria. Então, peraí, já que Deus me tirou tudo isso aqui, eu não fiz nada de errado, mas agora eu vou fazer o que é certo e eu vou, né? Ele ainda estava naquele pensamento de troca que ele tinha. Quando eu fizer o que é certo, eu recebo bênçãos. Então agora, mesmo no momento dessa dor, dessa situação toda, eu vou fazer o que eu acho certo fazer. Eu vou fazer aquilo que é justo fazer. Eu vou fazer aquilo que é correto fazer. Você tá me entendendo? Era um preceito humano, era um pensamento humano, racional. Jó estava simplesmente tentando de volta conseguir aquilo que ele havia perdido. Jó estava tentando encontrar uma maneira de voltar à sua situação. Como é que eu mudo essa situação? Bom, se Deus paga com bem o que eu faço de bem, então eu vou fazer algo bom. Esse era o pensamento constante, porque assim era como Jó entendia e interpretava Deus. Ficou claro para você? Deu para entender aqui? Isso é chamado, gente, de teologia da retribuição. Não tem nada de errado nisso, só que nesse momento não fez sentido para Jó. Em alguns momentos da nossa vida isso não faz sentido, sabe? Principalmente no momento em que você, de repente, sendo uma pessoa justa, temente a Deus, começa a sofrer e passar por coisas que você fala, mas por que isso está acontecendo? Entende? Então chegou esse momento da vida de Jó, nessa situação, em que ele não explicou, né? Essa maneira de pensar não fazia mais sentido diante de todo o sofrimento que ele estava vivendo. E aí, então você entendeu por que Jó adorou? Compreendeu que a adoração de Jó foi uma, né, já que ele se viu naquela situação de não tô entendendo o que tá acontecendo, peraí, deixa eu fazer o que eu sei fazer. Eu sei fazer coisas boas e justas e receber em troca a bênção, né? Era uma troca. Jó vivia de troca com Deus. Jó vivia de fazer coisas justas para colher, para receber de Deus bênçãos, tá bom? E aí, será que é isso que Deus espera de nós? Eu não sei. Será que Deus espera de nós que a gente adore nessa situação? Será que é isso? A adoração de Jó não parece ter impressionado Deus em nenhum momento. O que eu entendo é que Deus não espera nada de nós, sabe? Deus é Deus. Ele não se surpreende conosco. Ele não se surpreende com as nossas obras de justiça. Ele não se surpreende com os nossos pecados. Deus não espera, não tem como surpreender Deus, não tem como decepcionar Deus. Tá entendendo? Então não fique, às vezes a gente fica imaginando uma historinha como se Deus ficasse numa expectativa, né, de que a gente possa surpreendê-lo com a nossa adoração. Que tolice isso, né? Deus não precisa da minha adoração. Deus não precisa. Deus habita no meio dos querubins. Ele recebe glória, louvor e honra 24 horas por toda a eternidade. Ele não precisa da minha adoração. Ele não precisa da sua adoração. Muito menos uma adoração que tenha um fundo de troca, de barganha. Deu para entender, gente? Tudo bem? Então nada pode decepcionar Deus. Deus já sabe, Deus já conhece tudo. Deus já estava felizão da vida com Jó lá no começo. Deus sabia que Jó era fiel a ele. Deus sabia, tá? Deus conhecia a essência, o coração. Deus conhece a gente. Deus conhece a tua essência. Deus conhece o teu coração. Ele conhece a tua fidelidade. Ele conhece a profundidade do teu relacionamento com ele. Não tem nada que eu e você podemos fazer para surpreendê-lo. Tá entendendo? Então, ele sabia que Jó ia ser fiel. Ele sabia tanto que ele apostou com Satanás e falou, vai lá então. E aí o que acontece no capítulo 2 é que naquele primeiro momento, Jó havia perdido tudo que era material. Tudo, né? A sua família também, né? E ali naquele momento ele fala, opa, peraí, vou consertar essa situação, vou adorar e Deus vai voltar atrás e vai, né? Deus vai se surpreender com a minha posição de adoração e vai voltar tudo, né? Eu vou resolver essa situação. Mas Deus não parece não se impressionar com essa atitude, porque ele já sabia
né? Ele já conhecia o coração de Jó. Então Satanás volta mais uma vez na presença ali de Deus e eles conversam numa segunda aposta. Nessa segunda vez, nesse momento, Jó ele é acometido de doenças, de enfermidades e o seu corpo todo coberto de chagas, de feridas, né? Então imagine todo o seu corpo coberto de feridas que ele precisava se coçar. Então o tormento começa a vir no seu corpo físico. Nesse momento, Jó ele sai, né? Jó nesse momento ele já percebeu que aquela maneira de pensar não tá muito dando certo. A adoração também não deu certo. Opa, peraí, tem alguma coisa errada? Eu fiz tudo certo e perdi tudo. Aí eu adorei e agora eu tô doente? Você entendeu? Sabe quantas vezes a gente já passou por isso? Você já passou por alguma situação assim? Aí Jó falou, não estou entendendo. Não consigo compreender Deus. Entende? Nesse momento ele entra em crise, entra em colapso existencial. Peraí, o que está acontecendo? Né? E nesse momento ele troca aquela figura de alguém que está falando, tudo bem, eu aceito a prova, Deus deu, Deus tirou, aquele que adora, aquele conformado, sabe, aquele que recebe tudo aquilo, ele substituído por uma nova pessoa, talvez o mais interno e profundo de Jó começa a aflorar, e aqui poucos falam, tá? E nesse momento, poucas pessoas, você tem certeza que você já ouviu 50 pregações do livro de Jó, falando da adoração de Jó, ou lá no final da confissão de Jó, mas poucas pessoas falam sobre todo o livro de Jó, porque nesse período, né, de todo o livro, Jó passa a ser um questionador. Ele passa a falar, peraí, tem alguma coisa errada. Por que Deus está fazendo isso? Deus está falhando com a parte dele? Você já se sentiu assim? Deus está falhando, peraí. Não era esse o nosso acordo, né? Lembra que no pensamento de Jó, Jó acreditava que tudo que ele fizesse de justo, de correto, de certo, deveria voltar para ele. É como se Deus fosse obrigado a pagar. E para ele, no pensamento dele, não era possível que Deus pagasse com mal o que ele tivesse feito de bom. Tá bom? E aí o que ele começa a fazer? Tá? Ele começa a questionar. Aí ele substitui, né? Então, o livro de Jó, todinho, ele tá falando, na verdade, sobre Deus, sobre a justiça de Deus e sobre a fidelidade de Deus. Mas a gente percebe que ele se perdeu, que Jó não consegue compreender isso. Ele acha que tá falando dele, sabe? Ele acha que tem a ver com ele. Aí lá no final fica muito claro que aquilo que precisava mudar era na visão de Jó, sabe? O que precisava mudar era a maneira que Jó via Deus. Não era Deus que precisava mudar. E nem tampouco Jó, que não havia nada de errado na vida dele. Ele só precisava mudar a maneira como ele via Deus. Tá certo? Então, gente, fala sobre a fidelidade divina o livro. O livro fala sobre a fidelidade de Deus. Mas o que estava em xeque ali, o que estava em questionamento era a fidelidade de Jó. Aí ele começa a questionar, tá? Diante de tudo que tá acontecendo, Jó se sente confuso. Você já ficou confuso? Sabe? Confuso com a luta? A luta deixa a gente confuso, não deixa? A gente fica meio parecendo, não tô entendendo, sabe? E aí vem 3 amigos, super amigos. Na verdade, antes de vir os amigos, teve o silêncio. Olha só, que drama, hein, gente? Vamos lá, vamos pensar. Esse homem que tinha perdido tudo, agora estava todo enfermo. De repente vem silêncio. O silêncio de Deus era... Deus não falava nada. Deus só vai falar lá no final. Silêncio de Deus. Não é assim que sempre acontece? Quando a gente está nas maiores lutas, nas maiores dificuldades, não tem voz. Deus fica em silêncio, né? É isso. E isso acontece, de verdade. Deus está em silêncio aí, é porque você tá na luta, né? Não significa que Deus não esteja vendo. Deus estava o tempo todo ali acompanhando, sabendo tudo que estava acontecendo, mas ele estava em silêncio. E isso é horrível. Ai, gente, como silêncio é ruim. Além de contar com o silêncio de Deus, Jó ainda teve o silêncio de todo mundo.
Um aparente desprezo de todo mundo. Então ele era um homem rico, poderoso, que dava festas e vinha um monte de gente. Então imagina aquilo, quando você tem dinheiro, tem um monte de gente atrás em cima de você. Mas de repente ele ficou pobre, miserável, doente, como se fosse, né, um mendigo de rua ali, se coçando com gravetos, né, com coisas. E aí, cadê os amigos? Cadê aquele montão de gente que vinha atrás dele? Cadê? 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 A gente olha, né? Quando você tá bem, tem um monte de gente aqui com você. Quando você fica ruim, cadê? Tinha mais ninguém ali para contar a história. E aí são 7 dias que é descrito 7 dias de aparente silêncio total, onde ele fica ali, né? Meio que pensando, e agora? O que aconteceu? E aí não tem ninguém para ajudar ele. Ninguém vem para consolar um homem que perdeu tudo. Ninguém, né? Aí a gente sabe que a história da mulher, a mulher quer falar, brigar ainda com ele, né? Falar para ele, amaldiçoa esse teu Deus e morre, né? Então, aí o que acontece nessa situação? Ele se sente desprezado, ele se sente, poxa, tô aqui sozinho, não tem ninguém, que silêncio ruim, né? No silêncio você está no colo de Deus. Que lindo, verdade, tá vendo? Deus estava o tempo todo olhando, né? Acompanhando todas as coisas. Mas ele estava em silêncio. E é assim que ele fica mesmo, né, gente? Então, vamos lá. Jó assumiu aquela posição de questionador. Nesse momento, aí aparece, né? Ou aparecem os amigos, vêm os amigos dele, né? Aí ele começa a se justificar. Já que no pensamento dele só poderia colher mal quem fizesse coisas ruins, ele começa a procurar. Será que eu fiz alguma coisa ruim que eu não percebi? Aí ele não acha. Aí o que ele começa? Então eu vou me justificar. Eu vou justificar que não é justo que eu esteja recebendo isso. Eu só fiz coisa boa, por que eu tô colhendo coisa ruim? Deus tá errado. Olha, Deus, aí ele começa a tentar se justificar. Você já fez isso? Você já viveu assim? Então, por quê? Porque ele tá confuso. E aí vem os amigos, e aí os amigos também pensam, dentro da mesma teologia de retribuição, os amigos também começam a dizer, Jó, presta atenção, Jó, vamos lá, Deus não estaria te dando tudo isso se você não tivesse feito nada de errado. Então, né, a lógica natural deles era muito clara. Desgraça veio de alguma coisa ruim. Você tá colhendo desgraça, então Deus não paga o justo com desgraça. Isso é verdade? E aí? Certo? Na teologia da retribuição, Deus não paga o justo com desgraça. Isso era muito certo, muito martelo batido, firme. Deus não faz isso. Então, se Deus não faz isso, Jó, você pecou. Jó, você errou. Não, Deus não faz isso, né? Eu passei por isso quando eu fiquei muito confusa, né? Quando eu passei por uma prova muito grande, eu perdi muitas coisas. E aí eu ficava, meu Deus, como assim? O que aconteceu? É muito mais fácil a gente achar um pecado, uma coisa e falar assim, foi aqui a culpa. Mas quando você não acha, você fica confuso e as pessoas tentam justificar. E aí as pessoas falavam, bom, se Deus deu, então deu, né? Se foi Deus que deu, então não era para perder. Então, se foi Deus que falou, então não era para acontecer isso. Então, se aconteceu é porque não era Deus. Se aconteceu foi porque não foi Deus que falou. Se aconteceu foi porque você entendeu errado. E aí, gente, dá um nó na cabeça, sabe? Eu vivi exatamente isso. Dá um completo nó na cabeça. Peraí, se foi Deus que falou, por que perdeu? Se perdeu, é porque não era Deus. Então, ou você deve ter entendido errado. Por quê? Porque Deus não dá e depois tira. Será? Você tá entendendo? Naquele momento entrou em colapso toda a crença que aquela sociedade, vamos colocar assim, talvez, né? Mas aquelas pessoas que são descritas no livro pensavam a respeito de Deus. E a minha pergunta para deixar para você é: alguém explica Deus? É possível explicar Deus dessa maneira? Eu posso chegar aqui e dizer, se você fizer tudo certo, Deus vai te dar? Se você fizer isso, isso vai acontecer? Deus é assim? Deus é 1 mais 1? Geralmente não, né? Deus é 5 mais 2 é 5.000.
Deus não tem explicação para Deus, não tem como descrevê-lo, não tem como a gente, com os nossos olhares humanos, a nossa mente humana, o nosso coração humano, o nosso entendimento humano, a gente simplesmente dizer é assim, assim, assim. Mas às vezes a gente comete esse erro de pensar que Deus é obrigado a nos dar. Muitas vezes fazemos nossos atos de justiça como uma barganha com Deus. Deus, eu vou na igreja. Deus, eu te sirvo. Deus, eu faço isso. Deus, eu faço aquilo. O Senhor tem obrigação de me dar. O Senhor tem obrigação de me devolver com bênção. Eu sou teu filho, eu te sirvo. Aí a gente se ajoelha e se prostra e adora, achando que a nossa adoração vai impressionar o Criador. O Deus que habita na adoração, você tá me entendendo? De repente virou, talvez tá dando bug aí na tua cabeça. Deu bug na cabeça do Jó e dos seus amigos. E a sua conversa segue. Então Jó, ele deixou aquela posição do adorador, daquele compassivo que aceitou, tá bom, Deus deu, Deus tirou, e passa a ser um questionador da justiça de Deus. E ele começa a falar, não, Deus tá errado, porque eu não fiz nada de errado, por que ele tá me pagando com mal? Não, tá errado. E aí ele começa a se justificar, mas eu tô fazendo, né? Eu não fiz nada de errado. O que tá acontecendo? Ele fica confuso e diante da acusação, porque aí os seus amigos começam também na mesma lógica. Jó, você deve ter errado. Jó, você deve ter feito errado, porque Deus não é assim. Deus não é assim. Quantas vezes eu e você estamos colocando Deus numa caixinha humana e estamos dizendo um para os outros, Deus não é assim, Deus não faz isso, Deus é assim, Deus é assado, Deus é... Como se eu e você fôssemos os criadores de Deus. Você conseguiu me entender? Por quê? Porque só pode dizer assim, imagina, você cria um objeto. Aí você cria, eu criei esse objeto, eu fui o criador dele. Aí eu consigo dizer, olha, esse objeto é feito desse material, esse objeto é assim, ele é assim, ele é assim, ele é assim e ele é assim. Eu posso descrevê-lo, afinal ele é meu, fui eu que o criei. Entendem que essa postura e essa posição é Deus para conosco. Ele pode dizer a respeito do homem, o homem é assim, o homem é assim, o homem faz isso assim, o homem funciona desse jeito, porque eu o criei. Só que de repente, em algum momento da nossa existência, a gente meio que assume o lugar do Criador e a gente quer definir Deus nas nossas palavras. E aqui está o erro. A gente quer definir Deus na nossa realidade, e aqui está o erro. A gente quer pegar Deus, um Deus infinito e eterno, e botar na nossa finitude, na nossa humanidade, na nossa natureza, na nossa vida terrena, que é limitada, nas nossas limitações de tempo, de espaço, e falar assim, Deus é assim. Aí eu viro para você e falo assim, olha, Deus é assim. Olha, Deus não faz isso. Ah, se Deus falou, Deus não mente. Então você entendeu errado. Ah, não, se isso aconteceu é porque você errou. Não, mas isso aqui é isso aqui. Por quê? Porque eu fico tentando explicar Deus para alguém. Que insanidade isso, né? E assim a gente se discorre aqui na nossa vida. Então, esse é um grande aprendizado teológico do livro de Jó. Deus não se explica com razões, com palavras, com entendimentos e com argumentos humanos, tá? Ninguém podia ter ideia de que teve uma conversinha de Deus com Satanás. E por isso tudo aquilo estava acontecendo. Jó não conseguia compreender, os seus amigos não conseguiam compreender que a justiça de Jó era a causa da sua luta. De que foi justamente por ser justo e apesar de ser justo que Jó estava sofrendo. E isso não era compreensível para eles não conseguiam compreender. Muitas vezes eu e você sofremos apesar de ser justos. Apesar de ser filho de Deus, você também sofre. E às vezes sofre porque é filho de Deus. Você tá entendendo? E às vezes a gente quer achar uma solução, uma explicação, mas Deus não faria isso de forma nenhuma. Deus não consegue pagar o mal com o bem, né? O bem com o mal. Quem somos nós para definir o Criador? Quem somos nós para dizer o que Deus é e o que Deus não é? O que Deus faz, o que Deus não faz, o que Deus gosta, o que Deus não gosta. Ai, Deus gosta da adoração. Quando você perder tudo, joelha e ora e adora Deus. Mas quem disse que é isso que Deus espera de mim e de você?
Você tá me entendendo? Olha quanto ensino importante que o livro de Jó traz pra gente. Essa confusão da cabeça de Jó é a confusão que eu e você vivemos todas as vezes que enfrentamos lutas, que enfrentamos provações, que enfrentamos dores, que enfrentamos percas. A gente fica sem entender. E nesse contexto de não entender, a gente começa a se justificar. É natural do homem. Bom, alguém errou. Ah, não fui eu não. Ah, também não fui eu não. Ah, também não, né? Quando o negócio pega, não é aquele negócio, quando o negócio pega, você não acha o culpado? Não é assim que funciona? O negócio pegou ali. Se tivesse um cachorro, tadinho, sobrava pro cachorro ali, porque não tinha, né? Assim, naquele momento em que a gente só quer achar um culpado para a situação. Por quê? Porque a nossa cabeça humana pensa assim, ó, sabe? A gente pensa linear, a gente pensa, bom, tem que ter um culpado. Uma coisa dessa não ia acontecer de uma hora para outra. Quem pecou? Quem pecou? De quem é a culpa? Né? Deixa eu achar um culpado aqui, um bode expiatório. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Gente, estão gostando? Vocês estão entendendo? Eu tô passando aqui um paralelo de toda a linha teológica do livro de Jó, também com o nosso dia a dia, com os nossos sofrimentos, né? Eu tentei traçar um paralelo de Jó aqui comigo e eu já defini que Jó era um perfeccionista, queria tudo certinho, queria fazer tudo certinho, sacrificar por todo mundo, fazer tudo bonitinho. E muitas vezes a gente quer controlar tudo porque a gente acha que assim eu vou conseguir, sabe, lidar com as coisas. Às vezes não tem explicação. Tem momento que é aceitar que não tem explicação, aceitar que ok, eu não vou entender hoje o porquê disso, mas tá bom. Sabe, tudo bem. Então, foi uma crise mesmo existencial de pensamento, de crença, sabe? Ali para Jó estava em xeque a crença dele em Deus. Será que eu acredito, o que eu acredito de Deus é verdade? Às vezes a gente sente isso durante a luta. Será que o que me falaram de Deus, será que o que eu aprendi de Deus, será que o que eu penso de Deus é verdade mesmo? Porque não fazia sentido para ele. E aqui tá o problema, porque a gente tá sempre procurando o porquê, a gente tá sempre procurando, né, vou dar um sentido para essa luta. Isso é legal, isso não é ruim não, mas a gente não vai encontrar esse sentido no meio do caminho, só lá no final, né? No final parece que fica tudo claro, né? E só que olha o sofrimento que ele passou até chegar lá. Por quê? Porque tava tudo confuso dentro da cabeça, né? Eu estou gostando, saudade, Thalita. Porque quando a gente começa a fazer o certo, as pessoas começam a julgar. Eu estou com a... Ah, tá. Bom, gente, deixa eu continuar. Então, o que acontece? As pessoas começam a julgar mesmo. O que acontece? Porque as pessoas ficam tentando explicar de maneiras naturais. O que acontece? O que foi que aconteceu com Jó? Jó precisou lidar com todos os seus conflitos internos, com todas as suas dúvidas e ainda precisava se justificar diante dos amigos que cismaram que, afinal, se Deus te deu desgraça, Jó, você fez coisa errada. Então, ele teve que lidar com tudo isso. Isso ensina pra gente que a gente pode ter que lidar também com essas coisas, né? Que é o que geralmente acontece. Então vamos lá, vamos seguir. Jó acreditava que se eu for justo, eu recebo bênçãos de Deus. Aí ele se revolta, né? Então, depois da segunda aprovação, quando ele começa a questionar, ele já apresenta um ar mais de revolta, né? Aí o que ele faz? Lá no comecinho do capítulo 3, né? Fala que ele abre a boca, né? E aí, nesse momento, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Vejam, como eu falei pra você, muitas pessoas só querem falar da adoração de Jó e falar assim, Jó adorou. Olha, você precisa, né, suportar a aprovação como Jó adorou. Aí depois Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. O que também não significou muita coisa, afinal ele amaldiçoou um dia passado que já não existia mais. Mas se imagina ali a revolta do coração dele, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, né? Ele fala assim, ó, pereça o dia do meu nascimento, a noite em que disse, nasceu um menino. E aí, quer dizer, ele fala, tipo, que maldito seja aquele dia que eu nasci.
Tamanha a revolta do seu coração. Por que eu existo para poder passar por toda essa luta? Então Jó viveu uma vida de bênçãos e muitas coisas boas. E num período da vida dele que ele viveu uma tragédia, sim, realmente muito grande, que ele viveu aquilo, ele de repente já esqueceu de toda a bondade, de tudo aquilo que ele tinha recebido, e aí ele já conseguia só ver que por que eu nasci. Né? Não devia ter nascido. Quando ele amaldiçoou o dia que ele nasce, ele está querendo dizer, eu não devia ter nascido, né? Que aquele dia devia não ter existido. Então, ele apresenta esse outro lado que é o lado natural, que eu e você temos o tempo todo, não é? Às vezes a gente passa por isso e a gente também ali fica revoltado, falando, não consigo entender. Então, ele também passou por isso, tá bom? Então, gente, aí depois o que acontece? Ele segue durante todo o livro numa justificação, tá bom? Ele segue se justificando. Aí, deixa eu ver aqui que eu anotei pra vocês pra eu poder falar. Já falei isso aqui. Ele continua buscando explicações. Por que Deus rompeu com um acordo, né? Por que Deus tá me maltratando? Por que Deus tá fazendo isso? E aí, Deus, lá no finalzinho do livro, depois de muita conversa, Deus decide falar com ele. E aí, quando Deus começa a falar com Jó, como que é? Deus responde com várias perguntas. Olha, Deus às vezes faz isso com a gente, né? Ele responde com perguntas. O que Deus queria naquele momento? Deus, ele queria naquele momento abrir o jogo com Jó. Jó tinha que compreender. Por que a gente faz perguntas, né? Qual é a intenção de se fazer perguntas? Quando a gente faz perguntas para alguém, a gente quer que a pessoa ache a resposta. Isso se chama insight, né? Quando você quer que a pessoa faça aquele estalar de... Olha, não tinha pensado nisso, né? Quando a gente usa perguntas numa conversa, a gente quer que a pessoa chegue sozinha naquilo, sabe? Porque se eu chego só pra você e falo, né? Eu tô falando aqui. Quando eu faço a pergunta e você acha a resposta, dá aquele estalo, sabe? E era isso que Deus pretendia. Olha, essa foi a didática, essa foi a técnica usada por Deus com Jó. E aí Deus fala, né? Deus começa a fazer uma série de perguntas. E ele pergunta assim pra Jó, onde você estava quando eu criei o mundo? Que incrível, né, gente? Que incrível. Então lembra que eu falei, toda a cena, toda a situação, o discorrer desse livro tá tratando de como Deus é justo, ainda que o homem sofra. A justiça de Deus é inabalável. Deus ainda continua sendo justo, sabe? O trono de Deus é inabalável. A justiça divina é inabalável. As razões divinas estão inabaláveis. Deus não perde o controle de nada. É isso que o livro de Jó ensina. Por quê? Porque Jó estava se descabelando lá embaixo na terra, mas Deus estava lá em cima olhando tudo. Né? Deus não perdeu o controle. Jó perdeu o controle, mas Deus não perdeu. Tá? Então isso é que o livro ensina. E aí Deus faz aquela pergunta, entre tantas outras perguntas, ele fala, Jó, onde que você estava quando eu lancei os fundamentos do mundo? Deus estava querendo fazer Jó perceber, opa, ele é o Criador. Como é que eu tô tentando definir ele em palavras minhas? Como é que eu tô tentando entender esclarecer como Deus age? Muitas vezes, durante o sofrimento, durante a luta, a gente sofre porque a gente quer descrever como é o agir de Deus. Sabe? Talvez você queira que eu chegue para você aqui e diga, olha, Deus é assim, Deus age assim, Deus faz sempre assim, Deus é sempre assim e pronto, acabou. E eu te dou uma fórmula e você vai embora porque você entendeu Deus. Tá compreendendo? Quando a gente sofre, quando a gente passa por lutas, a gente quer entender. Eu sei como é, a gente quer entender. Só que quando a gente quer entender Deus. E aí isso vira baderna. Quando você tá passando por luta, você tem que entender sim, mas é entender você. É você que Deus quer te mostrar, sabe? Entender Deus não vai resolver para você a sua vida. Mas entender você mesmo, entender o que tem aqui, entender o que tá passando aqui, entender onde que você é no negócio, isso vai mudar a sua situação. Deu para me entender?
Então Deus começa a perguntar: Jó, você sabe onde eu guardo os depósitos de pedras, né, de saraivas para o dia do fim? Você sabe? Você sabe como isso? Você sabe como aquilo? Jó, você sabe isso aqui? Jó, você entende disso? Deus começa, o que que acontece? Se naquele momento Jó, homem, está tentando explicar Deus, tá? Aí Deus fala assim: então peraí, Jó, deixa eu te ajudar. Deus pega Jó aqui da terra, sabe? Não literalmente, eu só tô fazendo uma figura aqui para você compreender. Deus pega Jó aqui, leva ele ao nível de Deus e começa a conversar. Eu imagino que Jó nesse momento não teve o que falar, né? Aí ele começa a compreender, aí ele começa a entender: a minha visão é limitada. Eu não consigo explicar Deus. Eu não consigo compreender Deus. Eu não consigo dar em palavras quem é Deus. Deus não é uma coisa fechada, batida. Deus simplesmente não perde o controle em nenhuma das situações, sabe? Naquele momento, tudo começa a mudar. O que começa a mudar? A visão de Jó. A visão de Jó. Jó começa a ver Deus de maneira diferente. Entende? E é isso que muda. E olha só o que ele fala lá em Jó, no capítulo 42. Depois que Deus passa, acho que do 38 ao 41. 38, 39, 40, 41. 4 capítulos. Gente, Jó, olha só, pensa em saliva gasta. Do começo, do primeiro, ele adorou e se conformou em um único capítulo. Do segundo até o 38, todos esses capítulos é só um monte de homem conversando sobre Deus. E Deus olhando, acho que imagino Deus olhando e falando assim: coitado deles, estão tentando me definir em palavras humanas. Sabe, será que a gente tá assim? Será que a teologia humana tá aqui brigando, discutindo entre si qual linha tá certa, quem tá certo, quem acha certo, quem eu penso isso, eu penso aquilo, e Deus tá olhando e falando assim: homens, tentando me definir em linguagens humanas, né? E aí, gente, é entender você mesma. Essa é a chave, não entender Deus, né? E aí, Deus fala, né? Nesses 4 capítulos em que Deus só faz perguntas e começa a mostrar sua grandeza, sua soberania, o seu controle sobre todas as coisas. E aí Jó responde assim: reconheço que tudo podes, e nenhum dos teus desígnios pode ficar frustrado. Sou aquele que denegriu os teus desígnios, né? Com palavras sem sentido. Falei de coisas que eu não entendia, de maravilhas que ultrapassavam a mim. Tá entendendo? Nesse momento o Jó fala: opa, agora eu entendi quem é Deus e quem sou eu, sabe? Isso aqui às vezes nos falta, porque a gente quando tá na luta, quando tá com dor, quando o teu calo aperta, quando o negócio dói, você quer subir no trono e falar assim: Deus, como assim? Não tá certo, né? Eu falei aqui em uma das lives que eu tava falando sobre a Marta. A Marta teve a capacidade de olhar para Jesus e dar uma ordem para ele, né? Às vezes quando a gente fica enfesado, quando a gente fica bravo, quando a gente fica se sentindo injustiçado, mas tá errado isso, a gente quer bater de frente com Deus. Chegou um momento ali que já conversa com os amigos, de repente ele fala assim: cala a boca vocês todo mundo aí, que eu vou discutir com Deus. Olha só, né, gente? A gente aprende muito com Jó. Sabe o que eu aprendo muito com Jó? De que ele é igualzinho a gente, sabe? É isso que eu quero trazer pra você. Jó não é aquele homem excepcional que às vezes fala: nossa, ele adorou depois da luta. Ele é igualzinho eu e você, sabe? Igualzinho. E ele retrata exatamente essa nossa humanidade que não consegue entender, porque a dor é ruim. Porque, gente, você imagina perder todos os filhos, perder tudo que ele tinha. Você consegue imaginar a dor desse homem? Não dá pra imaginar. E a dor cega a gente quando a gente fica com dor. Você já tentou fazer alguma coisa com dor de cabeça? Você já bateu o teu dedinho do pé e tentou fazer alguma coisa? Não dá, porque a dor cega a gente. E a dor cegou Jó. Jó já vinha de um pensamento limitado a respeito de Deus,
Não errado, mas limitado. Ele pensava que Deus tinha a obrigação de retribuir ele. E isso é errado. Deus pode retribuir ou não. E aí depois você vê na sequência Deus restituindo tudo que Jó tinha. Deus restituiu Jó porque ele quis. Deus vai te restituir se ele quiser. Entende? Não tem nada que eu e você podemos fazer. Não é a nossa adoração, não é o nosso louvor, não é a nossa santidade, nem tampouco a tua oração. Muitas vezes a gente acha que a nossa oração move Deus. Gente, Deus é Deus. Quem que move ele? Ele move se ele quiser. Ele faz se ele quiser. Entende? Às vezes esse pensamento nosso a respeito de Deus é limitado. A gente ora, se Deus quiser, ele faz. Mas se ele não quiser, ele é Deus. Quem dá ordem a quem, né? Quantas vezes a gente se coloca numa posição de dar ordens ao Criador, de dizer, Deus está errado, Deus não é isso, Deus não pode assim, Deus, eu fiz tudo certo, o Senhor tem a obrigação de me abençoar. Quantas vezes nós tomamos essa posição, principalmente quando o calo aperta? E o livro de Jó vem justamente ensinar a gente que esse pensamento a respeito de Deus é limitado. Deus poderia não dar nada para Jó. Jó poderia continuar um homem pobre, miserável e doente. Porque o que ele revela naquele momento, nesse capítulo 42, o finalzinho do livro, é de que, olha, antes eu te conhecia lá de longe. Antes eu achava que eu sabia alguma coisa a seu respeito, mas agora os meus olhos te veem. O que acontece? O que Jó está falando dentro disso? Agora, Deus, agora eu entendi, sabe? Eu compreendi que o Senhor está lá no céu e eu tô aqui na terra. Às vezes nos falta isso, sabe? Compreender que Deus está lá no céu e Ele não tem obrigação nenhuma comigo e com você. Nenhuma. O controle dele nunca foi perdido. Sabe? Ele nunca perdeu o controle absolutamente de nada, tá bom? E compreender isso pode te ajudar bastante. Compreender que, às vezes, as coisas que acontecem na minha e na sua vida são coisas naturais. Naturais. Tragédias acontecem com todo mundo. Perdas acontecem com todo mundo. Tem coisa que é natural e a gente tem que parar de culpar Deus. Às vezes tem coisas que acontecem porque nós fizemos. Porque foi consequência. E às vezes tem momento que você sofre porque você é justo. E você sofre porque você é filho de Deus. Tudo bem? Você tá entendendo? Ai, temos que nos observar mais. Sim. Eu vou fechar aqui que o tempo já foi embora. Você entendeu, gente? Você compreendeu o livro de Jó dessa maneira? Então, o que fica no final de toda essa história? Os aprendizados pra gente. Primeiro aprendizado. O justo também sofre. E às vezes ele sofre porque ele é justo. Deus, ele tá no céu e ele faz o que ele quiser. Porque ele é Deus. Qual outro aprendizado? Que a restituição de Jó foi um favor de Deus. Não foi obrigação de Deus. Entende? Acho que um dos maiores ensinos pra gente do livro de Jó é justamente tirar essa ideia de que Deus é obrigado a te dar coisas boas quando você fizer coisas boas. Porque isso é barganha, entende? Você compreendeu a adoração dele? Uma barganha. Eu faço pra conseguir, eu vou forçar Deus a me abençoar, sabe? Às vezes a gente quer assumir essa postura, né? E isso não é o correto, sabe? Você tem que amar a Deus porque Ele é Deus, servir a Deus porque Ele é Deus, estar com Ele, caminhar com Ele porque Ele é Deus, por quem Ele é. Tem que ser aqui a tua visão a respeito dele, e não porque se você fizer isso, Ele vai ser obrigado a te dar alguma coisa, tá bom? Deus sempre é justo. A justiça de Deus não entrou em questionamento. O livro fala sobre como Deus é justo, ainda que eu e você sofremos, tá bom? Então, assim, olha, na realidade, quinto ensino, na realidade, o livro de Jó, ele não tá falando sobre a justiça de Jó, tá bom? Embora seja o maior discurso, maior conversa seja a respeito disso. O livro fala sobre a justiça de Deus, tá bom? Onde estava Deus? Muitas vezes você já recebeu essa pergunta. Deus estava no mesmo lugar, tá bom? Onde está Deus? Pastor, onde está Deus? Deus está no trono, no mesmo lugar. Ele sempre habitou lá e sempre vai habitar por toda a eternidade. Nada tira Deus do lugar dele.
tá bom? Nada. Ele está no trono, ele faz o que ele quiser, porque ele é Deus, tá bom? Ficou claro isso pra gente? Ele não muda, tá bom? Ele não muda. O que muda é a nossa visão a respeito dele. Isso precisa mudar, tá bom? Isso, então assim, no final de tudo, a única coisa que pode ser mudada somos nós. Deus não muda, tá bom? Deu para entender, gente? A nossa visão a respeito dele, a nossa visão a respeito das obras de Deus, é isso que está em constante alteração. Por quê? Porque a nossa visão ainda é limitada. Nós só vamos o conhecer na sua totalidade quando a gente estiver lá com ele. É lá com ele, na glória, é que eu e você vamos entender de verdade quem é Deus. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido muito bom para você. Quero trazer sempre estudos para vocês aqui no domingo de manhã. Vocês topam? Estarão comigo aqui? Obrigada, que Deus te abençoe, tá bom? Compartilha com todo mundo que você puder esse vídeo e vamos conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus. Deus abençoe.